O tema da lição de hoje na escola dominical é as marcas de Cristo na vida do cristão. É baseada no último capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, o capítulo número 6. Conforme o pastor Oscar já nos informou, estamos estudando neste trimestre Gálatas, Efésios e Filemão. Hoje é a última aula em Gálatas. No próximo domingo, nós vamos iniciar os estudos na carta aos Efésios. O texto áureo da lição de hoje é Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A verdade prática diz assim: o que importa é ser uma nova criatura e viver evidenciando as marcas de Cristo em nossa vida. A leitura bíblica da lição de hoje está no capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas. Leiamos o texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Aleluia. Que palavra maravilhosa que acabamos de ler nas Escrituras Sagradas. O encerramento, as últimas palavras do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia. Como já aprendemos em lições anteriores, a carta aos Gálatas foi escrita por Paulo por causa dos falsos mestres, chamados no mundo acadêmico de judaizantes, conforme comentado
pelo professor, pastor Luiz Gustavo, na aula de domingo passado, enquanto o pastor Luiz Eurípides nos ministrava aquela belíssima aula. O ponto central da lição de hoje é: como podemos saber que somos verdadeiramente nascidos de novo? Não é simplesmente porque repetimos uma oração reconhecendo que somos pecadores e carentes da graça de Deus, nem simplesmente porque somos membros de uma organização religiosa. A evidência da salvação é um trabalho de Deus nas nossas vidas, que nos leva a crescer em conformidade com o caráter de Deus e em conformidade com a sua vontade. Charles Spurgeon, pregador do século XIX, conhecido até hoje como o príncipe dos pregadores, ele costumava dizer: a verdadeira vida concedida pelo Espírito Santo tem que trazer resultados. O cristão se torna melhor que qualquer dos melhores seres humanos deste mundo. Irmãos, nós temos a garantia de que verdadeiramente nascemos de novo quando as coisas que estão escritas em Gálatas 6 se encontram em nossas vidas. Se a vida de uma pessoa não foi transformada, essa pessoa não foi salva. Somos salvos pelo poder de Deus, porque salvação é originada pelo poder de Deus. E somos salvos por arrependermos de nossos pecados e crermos no Evangelho. E as verdadeiras marcas de que fizemos isso, de que tomamos esta decisão, são o objeto da lição de hoje. Em termos espirituais, as marcas de Cristo são as virtudes mais marcantes na vida do homem e da mulher convertidos. Por ter nascido de novo, o povo de Deus passa a ter um novo falar, um novo viver, um novo padrão de vida, uma nova conduta. Por isso, Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 8, 9 e 10, ele diz assim: mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Portanto, irmãos, se não há evidências desta mudança, como a pessoa pode dizer que é salva? O antigo homem e a antiga mulher foram revestidos do novo ser. E agora, a ira, as indignações, maledicências, palavrões, má conduta, padrão imoral, não existem mais. Não podem mais existir, porque é nova criatura. Então, não podemos fazer concessões. Conceder um pouquinho, abrir mão aqui e ali, e quando você vê, tem uma brecha na sua vida. Queridos irmãos e irmãs, nós temos uma luta com a nossa carne. É uma oposição contínua. É a nossa guerra é contra a carne. Você pensa que a nossa guerra é contra o diabo? Não é, não. A nossa guerra não é contra o diabo já foi derrotado na cruz. A nossa guerra é com o Adão que está na nossa carne, é a nossa natureza carnal. Por isso,
Paulo diz em Gálatas 5, versículo 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Pense nisso. Eu tenho uma carne e eu tenho a presença do Espírito Santo em mim. Eles lutam o dia inteiro, noite e dia. Se eu não estiver atento a essas verdades, eu faço a vontade da minha carne. É por isso que existe um monte de crentes em adultério, roubando, matando, esfolando, falando mal uns dos outros. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E então, no versículo 17, deste capítulo 6 de Gálatas, Paulo diz: eu tenho as marcas de Cristo. Que marcas de Cristo são essas na vida do cristão? Vamos ver algumas delas. Marca número 1. Quem é nascido de novo não pode viver na prática do pecado, seja ele qual for. Veja o que diz o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Além desse amoroso conselho do apóstolo Paulo, que acabamos de ler, veja o que diz 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Não está no pecado por quê? Porque ele tem uma semente de Deus, ele passou por uma regeneração, passou por uma restauração, por uma renovação, por uma lavagem que se chama o novo nascimento. A segunda marca diz que quem é nascido de novo tem uma fé inabalável em Jesus. Esta é a segunda marca de Cristo na vida do cristão. Quem é nascido de novo tem uma fé inabalável em Jesus. Deixe-me citar mais uma vez a primeira carta de João, a parte A do versículo 1 do capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Portanto, não duvidamos da nossa salvação. Nós vivemos pela fé em Cristo. Acreditamos que é a única forma de ter vida, é a única forma de ter felicidade, é a única forma de ter uma fé vigorosa. A fé de Cristo. A fé de Cristo é poderosa. Isto é marca de Jesus na vida do crente. Vamos para a marca número 3. Marca de Cristo na vida do cristão. Quem é nascido de novo tem uma vida de santidade. Gálatas, capítulo 6, versículo 12. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo.
Este versículo 12, irmãos, que acabamos de ler, declara que o ocorrido em todos os tempos é que devemos estar alertas. É o crente querendo absorver determinados procedimentos para ser agradável ao mundo. E, ao mesmo tempo, deixando de declarar seu compromisso cristão e sua fé. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, ele disse sabiamente: você pode enganar todas as pessoas por algum tempo. E algumas pessoas, durante todo o tempo, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. A palavra santidade, queridos, quer dizer vida de consagração. Rompeu com o mundo, dedicou-se ao altar do Senhor. Portanto, esta vida incontaminada, separada do mundo e de todas as suas atrações pecaminosas, esta vida de santidade é uma marca de Cristo na vida do cristão. Marca número 4. Quem é nascido de novo tem a marca da vitória sobre o mundo. Vamos para o versículo 14 do capítulo 6 de Gálatas que estamos estudando. Diz Paulo: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então, nem o mundo me contamina, nem eu me contamino com o mundo. A cruz é o símbolo de uma nova vida. A cruz é o símbolo de uma nova criatura, é o símbolo de um novo homem, de uma nova mulher, é o símbolo de uma nova família. A cruz nos faz compreender como é importante crucificar a nossa carne, crucificar a nossa própria vontade e os nossos próprios desejos. Por isso, o apóstolo João, ao escrever a sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 4, ele diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amado irmão, amada irmã, amado telespectador que nos acompanha pelas redes sociais, não tenha medo do mundo, não tenha medo da opinião pública, não tenha medo da opinião mundana. Nós já vencemos o mundo, a nossa vitória já foi declarada. E então, caminhemos para a marca de número 5. Quem é nascido de novo tem a marca do amor. Vamos ler alguns textos na Bíblia Sagrada. O primeiro deles é Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10. Diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O outro texto que vamos ler é 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz assim o texto sagrado: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, qual a conclusão que chegamos? Que a marca principal de um novo nascido, da pessoa que realmente foi regenerada, foi lavada, tem um novo coração, é que essa pessoa ama. E você sabe o que é amar? Amar é querer o bem do próximo. Amar é tudo sofrer, tudo crer,
tudo suportar, não se ufanar, não se exasperar, não se ressentir do mal, não buscar os seus próprios interesses. Isso é amor. Quem ama quer ver o outro bem, quer evitar que o outro erre. Que lugar feliz seria a igreja de Jesus se todos nos amássemos. E eu me atrevo e vou mais adiante. Que país o nosso se tornaria se todos nós nos amássemos? Eu nunca vi tanto crente odiando os outros como nesse tempo presente. Que tristeza ouvir o depoimento de crentes contra os outros, odiando os outros, desejando mal para os outros. Não, o nosso país se tornaria muito melhor se todos nós nos amássemos. Por isso, ao chegar ao final desta lição, eu afirmo com absoluta segurança, possivelmente a maior prova de verdadeiro cristianismo é amar as outras pessoas. E amar as outras pessoas não se refere a alguém de outra raça, simplesmente porque a Escritura não reconhece outras raças. Nas Escrituras há apenas uma raça, é a raça humana, e todos nós somos parte dela. Devemos amar pessoas de outras culturas, de todas as culturas. Devemos amar pessoas de todos os estratos sociais. Devemos amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem e nos crucificam. Devemos amar, devemos amar, devemos amar. Mas mesmo entre os verdadeiros cristãos há falhas, há tropeços. Mas o que te vai acontecer se foste verdadeiramente convertido é que vai ter um amor pelo povo de Deus, porque vocês são um só. Dizem que os laços de sangue são mais fortes que qualquer outro. Estou certo de que são e de que é assim que deve ser. Mas o Espírito é mais forte que os laços de sangue. E assim terminamos a nossa aula da Escola Dominical de hoje com a seguinte aplicação pessoal. A vida espiritual que agrada a Deus e satisfaz nossa alma consiste em sermos as novas criaturas que Deus nos criou para ser e evidenciarmos as marcas de Cristo. Que marcas são essas? Não viver na prática do pecado, seja ele qual for. Ter uma fé inabalável em Jesus. Ter uma vida de santidade. Ter a marca da vitória sobre o mundo e ter a marca do amor. Que Deus abençoe a todos, grande e abundantemente. Amém.